Boa tarde. Então, hoje, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é dia 17 de junho de 2020. Então, você já deve ter acessado o meu roteiro escrito, né? Lá no roteiro escrito, temos o cabeçalho, certo? Vocês vão fazer o cabeçalho copiando em letra de mão, tá bom? Pessoal, não se preocupem se a letra de mão não vai sair perfeita, tá bom? Não tem problema. Mas tentem fazer o melhor que vocês puderem, tá bom? Com o tempo, a letra de vocês vai melhorar, tá? Mas tem que treinar. Lembra do traçadinho que nós já trabalhamos na sala? Então, vamos tentar fazer da melhor forma possível, tá bom? Então, a atividade é aqui no livro Emai Ler e Escrever. Atividade 1, leitura do conto Gato de Botas, páginas 188, 189, 190 e 191. Então, eu vou fazer a leitura para vocês aqui. Um lavrador trabalhara muito durante a vida toda, ganhando sempre o suficiente para o sustento da família. Quando faleceu, deixou sua herança para os filhos, um sítio, um burrinho e um gato. Ao filho mais velho, coube o sítio, ao segundo, o burrinho, e o caçula ficou com o gato. Este último, nada satisfeito com o que lhe coubera, resmungou: meus irmãos sobreviverão honestamente, mas e eu? O que eu vou fazer? Talvez possa jantar o gato e com o couro fazer um tamborim. Mas e depois? O gato logo endireitou as orelhas, querendo ouvir melhor um assunto de tamanho interesse. Então, percebendo que precisava agir, foi dizendo: não se desespere, patrãozinho, pois eu tenho um plano. Consiga-me um par de botas e um saco de pano e deixe o resto comigo. O jovem achou que valeria a pena tentar, afinal, o gato parecia inteligente e astuto. Deu-lhe então um saco e um par de botas e desejou-lhe muito boa sorte e deixou partir. O gato dirigiu-se a uma mata na qual sabia que viviam coelhos de carne deliciosa, mas eram bichos difíceis de apanhar. O esperto bichano enfiou no saco um punhado de farelo e outro de capim. Deixou o saco no chão e ficou bem pertinho, imóvel, à espera de que algum coelho jovem e inexperiente caísse na arapuca. Nosso gato esperto esperou pacientemente. Por fim, viu suas esperanças se tornarem realidade. Um coelhinho se enfiou no saco, atraído pelo cheiro do farelo, e começou a comer tranquila e gostosamente. Rápido como um relâmpago, o felino passou um cordão na abertura do saco e prendeu o coelho com a caça nas costas e dirigiu-se ao palácio real. Quero falar com o rei, disse aos guardas com ares de muita importância. Foi conduzido à presença real, afinal, não era sempre que um gato aparecia pedindo audiência na presença do soberano. O gato se curvou em respeito, cumprimento. Majestade, meu patrão, o Marquês de Sacobotas, me encarregou de oferecer-lhe este coelho caçado nas matas de propriedade dele. O rei, que apreciava muito carne de coelho, se alegrou com o presente. Diga a seu patrão que agradeço muito a gentileza. Alguns dias depois, o gato apanhou 2 grandes rolinhas numa emboscada, num campo de milho, guardou as aves no saco e foi logo levá-las ao rei. O rei aceitou com todo prazer essa segunda oferta, pois adorava a carne de rolinha. Nos meses seguintes, o gato continuou indo à corte para levar caças ao rei, sempre agradando muito ao paladar do soberano. A cada novo presente, afirmava que as carnes vinham das terras do seu patrão, o Marquês de Sacobotas. Um dia, quando estava saindo do palácio, escutou a conversa de 2 criados. Amanhã o rei passará de carruagem pelas margens do rio, junto com sua filha, a mais bela moça de todo o reino. O gato correu logo ao patrão, dizendo: patrãozinho, patrãozinho, se seguir meus conselhos, poderá se tornar rico, nobre e feliz. E o que deverei fazer? Perguntou o jovem patrão, confiante no gato que herdara.
Amanhã você deverá ir ao rio e tomar banho no lugar exato em que eu indicar. O resto, deixe comigo. No dia seguinte, enquanto se banhava nas águas do rio, o rapaz viu se aproximar o rei, acompanhado pela princesa e por alguns nobres. O gato que lá estava à espera saiu de trás de uma moita e começou a gritar com todo fôlego: Socorro, socorro! Ajudem! O Marquês de Sacobotas, ele está se afogando no rio, ajudem! O rei escutou os gritos e reconheceu o gato, que tantas vezes lhe levara carnes deliciosas. Imediatamente ordenou aos guardas para que corressem e acudissem o Marquês de Sacobotas. Enquanto o jovem estava sendo retirado do rio, nosso gato se aproximou da carruagem real, dizendo, com o ar mais entristecido do mundo: Majestade, meu patrão estava tomando banho no rio e chegaram os ladrões que levaram toda a roupa dele. E agora, como ele poderá se apresentar a Vossa Majestade inteiramente nu? Na verdade, o gato, muito vivo, havia escondido os trapos do moço embaixo de umas pedras. Mas o rei, penalizado, ordenou a um dos seus guardas que corresse ao palácio e pegasse umas roupas para o pobre marquês espoliado. A roupa trazida era esplêndida. Com ela, o falso marquês, que aliás era um jovem bem bonito, ficou com uma ótima aparência. Logo, a princesa se apaixonou pelo jovem e o rei convidou a subir na carruagem para juntos continuarem o passeio. Mas e o gato? Ah, o gato, contente com o sucesso inicial do seu projeto, correu na frente da carruagem, que avançava lentamente. Um pouco adiante, viu um grupo de lavradores capinando, e o gato fez uma careta bem feia e gritou com um vozeirão ameaçador: Atenção! O rei passará aqui, já já. Se vocês não disserem que esse campo pertence ao Marquês de Sacobotas, serão todos demitidos. Assustadíssimos, os coitados juraram que obedeceriam. Quando o rei, curioso, perguntou aos lavradores a quem pertencia aquele belo campo, eles se responderam com uma só voz: Ao senhor Marquês de Sacobotas. E o rei parabenizou seu convidado pela beleza e fertilidade de suas terras. Enquanto isso, nosso gato, sempre bem à frente da comitiva real, parou no canavial em que camponeses ceifavam. Atenção! Daqui a pouco o rei passará por aqui. Vocês vão dizer a ele que este canavial pertence ao Marquês de Sacobotas. Se não disserem, serão todos presos. Assustados, os cortadores de cana prometeram que obedeceriam, e assim fizeram. Também os criadores de porcos, os vaqueiros, os cultivadores de uvas e tantos outros que o gato encontrou em seu caminho. Tudo pertencia ao Marquês de Sacobotas, e a estima do rei pelo novo nobre crescia a cada quilômetro percorrido. Sempre à frente, o gato chegou a um castelo na qual vivia um terrível mago muito rico. A ele pertenciam todas as terras que o esperto gato atribuíra ao Marquês de Sacobotas. O gato, sem dúvida, precisava com urgência de uma nova ideia brilhante. Como ideias não lhe faltavam, pensou um pouquinho e pediu para ser levado à presença do mago. Assim que chegou ao salão, curvou-se respeitosamente e começou a fazer elogios. Eu estava passando por estas bandas, meu senhor, e achei que era meu dever homenagear o mais poderoso mago da região. Ouvi falar que o senhor pode se transformar em qualquer animal, mas eu duvido que isso seja verdade. Ah, quer ver? Respondeu o mago, irritado com provocação. Em um instante, no lugar do mago estava um leão, rugindo com sua grande boca aberta. O gato levou tamanho susto que por pouco não caiu para trás. E agora? Está convencido, seu gato? Bem, senhor, até certo ponto, mas não deve ter sido tão difícil, grandalhão como és, se transformar em um animal enorme. Eu queria só ver se conseguiria se transformar em um animal pequeno, como um ratinho, por exemplo. Que tal? Consegue? Eu consigo me transformar em qualquer animal, ouviu bem? Gritou o mago. E logo ele virou um ratinho que começou a correr veloz pela sala. Com toda a sua astúcia, o gato devorou numa bocada só. A carruagem real já estava chegando ao castelo e o rei, curioso, quis visitá-lo.
O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu cumprimentando. Bem-vinda, majestade, ao castelo do Marquês de Sacobotas. O rei ficou admirado. Oh, não me diga, Marquês, que também esse belo castelo lhe pertence? E não falava nada, hein? O rei entrou no castelo acompanhado pelo marquês e pela princesa. No salão principal do luxuoso castelo havia uma comprida mesa, na qual já estava servido um verdadeiro banquete. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam, a fartar, satisfazendo a fome, após tão longo passeio. No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da filha para o jovem marquês, tão rico e tão belo, disse: Meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentir o mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim. Que sim. Naquele mesmo dia foram celebradas as bodas e o filho do lavrador se tornou príncipe. E o gato, autor de tanta fortuna, ele se tornou um senhor. E se de vez em quando caçava algum rato, era por pura diversão. Ok? Então agora vamos lá na atividade. Atividade é aqui na página 192. Então, etapa 2, análise dos personagens. Atividade 2A. Leitura pelo professor e análise da história lida. Então, eu já fiz a leitura, certo? Então, a primeira atividade é essa atividade aqui, ok? Essa atividade aqui é a primeira. Então, o que nós vamos fazer? Em duplas, escrevam os nomes dos personagens da história e sua função. Então, vocês vão escrever, ó, na primeira coluna, né? Qual é a primeira coluna? A primeira coluna é essa, ok? Vocês vão escrever o nome dos personagens, tá? E daí, na segunda coluna, vocês vão escrever a função, ok? O que é função? O que significa função? Significa papel que desempenha, para que serve algo ou alguém. Exemplo, qual é a função do padeiro? Fazer pão. Então, vocês vão colocar aqui, ó, o nome do personagem, a função, para que serve tal personagem naquela história, tá bom? Ok? Agora, nós vamos lá na atividade 2B, leitura das características dos personagens. O professor vai ler as palavras que o autor usou para descrever os personagens, Gato de Botas e o Marquês de Sacobotas. Marque nos quadrinhos abaixo quais são as características do Marquês de Sacobotas. Então, vamos lá. Primeira característica. Vamos lá. Aqui. Gracioso. Será que o Marquês de Sacobotas é gracioso? O que vocês acham? Se vocês acham que ele é gracioso, vocês vão circular aqui. Segunda característica. Será que o Marquês de Sacobotas é lindo? O que vocês acham? Né? Vocês ouviram a história. Será que o Marquês de Sacobotas é inteligente? Ou será que o Marquês de Sacobotas é bobo? Será que o Marquês de Sacobotas é confiante? Ou ele é esperto? Então, vocês vão analisar aí as características dos personagens, do personagem Marquês de Sacobotas e vão circular. Como assim circular? Ele é inteligente? Se for, vocês vão circular. Vocês vão circular aí, tá bom? Então, aguardo a atividade de vocês. Depois que vocês terminarem, vocês postem na plataforma, certo? Não deixem de fazer a atividade na data. Lembrando que a realização das atividades é o que vai contar como presença para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Só me chamar, ok? Tchau, tchau. Até.